Então, qual é a nossa crença? De que a providência se incomoda com o sofrimento e cuida da gente. A providência é Deus. É o conceito de Deus que nós fazemos. Mas na hora que você olha para os fatos, você vê que há um abismo nessa compreensão. Ela está furada, ela está infantilizada, porque assim... Se você diz, Deus se incomoda com o sofrimento humano, e todo dia você vê sofrimento. Não, teve enchente agora, o tragédia no Rio Grande do Sul. Criança estuprada desde que a espécie humana começou Guerra da a existir. Ucrânia, Gaza, Israel. Então, assim, se você continua a exercer, a produzir cantos de louvor a esse tipo de crença, de que alguém cuida de nós, e você olha para a vida e vê que ou esse alguém aposentou-se ou nunca cuidou, aí você diz, esse tipo de crença que nós criamos a partir da nossa inocência, né, é falso. É falso. Por quê? Porque a consciência cósmica que deveria cuidar da gente não cuide e ainda criou tudo de uma maneira tal que não dá para se fazer muito diferente do que a gente faz se a gente seguir os instintos da natureza do leão, do rato, do gato e do ser humano. Então, há um abismo nessa consciência. Daí o nome do livro, O Abismo da Consciência Cósmica. Então, respondendo à sua pergunta, a consciência cósmica que é a da providência. É o conceito de Deus que a gente faz. O que é que eu estou dizendo no livro? Ei, tem um abismo aqui nessa forma como a gente acredita. Isso está errado. Nenhuma religião responde ao seguinte fato. Deus é perfeito? As religiões dizem que é. A vida é perfeita? Não é, mas as religiões dizem que é. As religiões dizem que o ser humano é a doença da vida. É isso que a teologia católica afirma. Então a culpa é da gente. Você está entendendo? Não é. Depois da queda. O problema é que há um abismo na consciência cósmica, ou seja, a culpa é de quem gerou essas coisas desse jeito. Nós, humanos, somos, entre aspas, com gato, leão, cavalo, tudo junto, nós somos vítimas desse processo. É isso que eu defendo como tese a ser refletida por pessoas adultas. Por quê? Mas isso... Porque não se pode tomar como sendo correta a crença de que um Deus perfeito criou isso que é imperfeito. Mas isso não é igual a se voltar contra Deus. De forma se voltar alguma. contra o Isso Criador e falar, você que me fez assim, você é o culpado. Ao Qual a contrário, diferença? isso é respeitar a crença em Deus, não o tipo de conceito de Deus que a gente faz. Deus não é mordomo dos nossos Mas caprichos. ele é perfeito ou ele é imperfeito? Eu penso que há uma perfeição, pelo que eu escuto dos espíritos e falo nos livros que produzo e palestras, particularmente, eu penso que Deus existe. Mas nunca aqui na Terra o Deus que de fato eu penso que existe foi sequer homenageado por alguém. O Deus que aqui na Terra se acredita é um Deus funcional, é um Deus que tem que resolver os problemas da vida, os meus problemas, o seu, e eu ainda abro uma igreja para vender a oferta desses serviços e transformo Deus em mordomo de tudo que é capricho da gente. Isso não tem o menor sentido, cara. Então, assim, eu já analisei todas as religiões da face da Terra, respeito todas, estudo todas. Minha mãe era católica, já faleci. Deus dizia, mãe, seja a católica mais bela que você puder ser. Não precisa trocar de religião, porque você se acostuma. Você tem um carinho, você tem uma ternura, um respeito. Agora, dignifique a sua expressão religiosa. Mas se eu uso o nome de Deus, o nome de Jesus, só para controlar consciências, ganhar dinheiro, ser importante, ser eleito, ter bancada evangélica, bancada disso, bancada daquilo, para eu fazer... Ou seja, isso tudo é muito vergonhoso. Então, na hora que a gente perde a noção do que deveria ser objeto de crítica e transforma o que é absurdo em normal e ainda louva esse normal como sendo sagrado, por isso que nós humanos estamos nessa ladeira abaixo no sentido de criar problemas para nós mesmos. Então o abismo da consciência cósmica é uma reflexão profunda sobre essas lacunas, esses vazios que existem na maneira como nós humanos pensamos estarmos, eu creio em Deus, eu amo Deus, Deus nos ama. Isso são expressões meio infantis de nossa parte. Se Deus nos amasse, no sentido em que nós pensamos que Ele nos ama, as coisas não seriam assim. Se são assim, algo de muito equivocado existe nesse modo de pensar, de compreensão, ou né? na maneira como as coisas aconteceram e acontecem.
Nós temos que ter um marco zero, nos libertar de tudo que até hoje foi ensinado e permitir que as gerações futuras da humanidade possam repensar tudo isso para dignificar a vida. Porque as religiões matam em nome de Deus, esfolam em nome de Deus, roubam em nome de Deus, controlam em nome de Deus. Eu posso citar aqui um fato. Existia um homem chamado Marciano Capella, que no século II, lá na Grécia, ele idealizou um sistema de ensino de extrema felicidade para os gregos, que é o trivium e o quadrivium. Ele tomou como base palavras e números. Então, o trivium, ele criou gramática, retórica e lógica como sendo 3 matérias, e o quadrivium, relativo a números, matemática, geometria, música e astronomia. Essas 7 matérias, todo cidadão grego estudava. Surgiu o cristianismo. Isso foi 2 séculos antes do cristianismo. Surgiu o cristianismo. Agostinho de Hipona, no século IV depois de Cristo, resgatou essa obra de Marciano Capella, tentando fazer com que a crença católica, a crença cristã, estudasse isso. O que é que houve no século V e VI? Alguém impediu isso, acabou com o estudo e a partir daí a Igreja Católica passou a defender o quê? É melhor ninguém aprender a ler. Porque se você aprender a ler, você pode interpretar errado a Bíblia. Então, durante mais de 1000 anos, a Igreja Católica aplicou um obscurantismo intelectual em cima do pensamento europeu que ninguém na Europa sabia ler. Ou seja, veja o retrocesso. Então nós não temos educação, entre aspas, pensada nos termos em que, penso eu, deveria ser pelos governos do mundo, pelas sociedades. Porque o tipo de educação que nós temos não nos convida ao engrandecimento pessoal. Cidadãos que construam caráter em si mesmos. São pessoas que se vendem a religiões, que transformam a religião em refúgio para resolver seus dramas, seus... Então, assim, isso tudo é muito esquisito. Só que a gente toma isso como normal e como sendo o que deve ser feito.